Oi, amores, voltamos. Parte 2. Respira, bebe uma água, come um lanche, faz um negocinho aí e vamos me ouvir de novo. Então vamos lá. Paramos aí falando sobre o governo de JK e o plano de metas que era de crescer 50 anos em 5. Ele queria fazer um investimento maciço e brutal na economia brasileira para fazer com que o Brasil se desenvolvesse o equivalente a 50 anos em 5. Ele queria que o mandato dele fosse conhecido como um mandato do maior desenvolvimento econômico brasileiro para poder fazer com que ele ficasse marcado na história. Ele ficou mesmo, tá? Por outros motivos, mas ficou. E aí, o que o JK vai fazer? Ele vai entender que para uma economia ser próspera e o negócio funcionar e andar direito, eu preciso conectar as pessoas, eu preciso ligar os lugares de um para outro. E aí, pensando nisso, JK vai desenvolver a malha rodoviária brasileira, essas BRs que nós temos hoje, são ideia de JK. Tanto que ele vai construir mais ou menos 20 mil quilômetros de estradas, 20 mil quilômetros de rodovias, conectando o interior do Brasil ao litoral, sabendo que a gente precisa das duas coisas, tanto do litoral industrializado quanto do interior agroexportador. Afinal de contas, precisamos de dinheiro, mas também precisamos de comida. Beleza? Outra coisa que JK vai fazer vai ser a implantação da indústria automobilística. JK, né, Juscelino Kubitschek, ele vai trazer para o Brasil a indústria automobilística. Ford, Volkswagen, Chevrolet, vai tudo vir para cá para produzir os carros aqui e diminuir o preço do produto. Ou seja, os carros vão ser mais barateados. Também pensando na economia. Se eu estou fazendo 20 mil quilômetros de rodovias e eu quero que esse produto seja transportado num veículo, ele precisa ser mais barato para mim. Então, ele fica mais barato se ele for produzido aqui no Brasil. Então, ele sendo produzido aqui no Brasil, não tem o custo de importação. Se eu não tenho o custo de importação, logo, mais barato. Ideia aí, muito bem pensada, de JK. Então, o que vai acontecer aí? Eu vou ter também, logo no governo de JK, um crescimento de mais ou menos 150% da produção de petróleo. A gente vai começar a prospectar, ou seja, a explorar o petróleo e vai aumentar a nossa produção em 150%. Ou seja, dobrou mais metade. Beleza? O que gera mais riqueza também. E é no governo de JK que vai ser o que ele vai ser lembrado, que é a construção de Brasília, né? Juscelino Kubitschek vai transferir a capital do Brasil do Rio de Janeiro. Sim, pasmem, até a década de 50 a capital do Brasil era no Rio de Janeiro. Vamos transferir a capital do Brasil do Rio de Janeiro para Brasília. Isso vai ser feito aí em 1960, a construção de Brasília. E quem é que vai projetar toda a cidade de Brasília? É um camarada muito famoso, muito conhecido, chamado Oscar Niemeyer, tá? É por conta disso que a cidade, quando você é vista de cima, né, Brasília, quando é vista de cima, ela tem o formato de um avião. Porque toda a cidade foi planejada. As áreas residenciais, as áreas comerciais e as áreas da política, como o Palácio do Planalto. E tudo, os grandes prédios, foram todos desenhados pelo mesmo arquiteto, Oscar Niemeyer. Beleza? E aí, por conta disso, né, JK, nessa coisa do plano de metas, e vamos investir, vamos fazer crescer, parará, pão duro, ele vai aumentar nossa dívida externa. Porque ele vai parar de pagar, né, a dívida externa que nós tínhamos aqui no Brasil. E aí, como você para de pagar, o que acontece? Juros de banco. Juros de banco é um inferno, né? Que é mês a mês, juros sobre juros. E aí, como ele para de pagar para poder investir no Brasil, na economia brasileira, o negócio que era desse tamaninho ficou desse tamanhozão. Né? Então, nossa dívida externa vai aumentar. E aí, JK vai desfazer tudo de novo que Getúlio Vargas fez e vai abrir a economia ao capital estrangeiro mais uma vez. Tornando Rio de Janeiro, São Paulo e Minas os nossos grandes polos industriais, os nossos grandes centros industriais aqui no Brasil nessa época. Tá? Tanto que o governo de JK, ele foi conhecido, né, ele ficou sendo famoso e chamado de Anos Dourados pelas classes privilegiadas, ou seja, pela elite. Tá? A elite se beneficiou fantasticamente com o governo de Juscelino Kubitschek,
porque ele abriu para o capital estrangeiro, ele trouxe incentivo, ele trouxe um monte de coisa, trouxe a empresa automobilística, fez a criação de Brasília, a galera que era rica ficou mais rica ainda e existia um grande risco dos pobres ficarem cada vez mais pobres. Novas eleições. 1960 aí, nós temos as novas eleições e quem vai ser eleito... 61, né? Eu tenho aí Jânio Quadros, né? Que era da chapa da UDN. Quem vai ser como vice dele é João Goulart. João Goulart tinha um apelido, ele era chamado de Jango. Então vocês já devem ter ouvido falar, e se não ouviu, Tia Karen tá comentando aqui com vocês. João Goulart é Jango. Então se você ouvir falar de Jango, é João Goulart. Ok? Ele era o vice de Jânio Quadros. E aí o que acontece? Eu tenho um presidente e um vice com ideias completamente opostas. Por quê? Jânio Quadros, ele segue a mesma linha de Juscelino Kubitschek e Dutra. Enquanto Jango, ele é praticamente cria de Vargas. Tá? Então eu tenho um presidente que é elitista, um presidente que vai favorecer as elites e vai favorecer as classes privilegiadas, e um vice populista. Não podia ser mais discordante. Tá? Foca nessa informação, é importante. Beleza? E aí o que vai acontecer? Jânio Quadros, ele vai manter o país aberto ao capital estrangeiro, ou seja, ele vai pegar a ideia de JK e vai dar continuidade. Tá? Jânio Quadros também compartilhava das ideias de Dutra, presidente antes de Vargas, lá atrás, primeiro presidente que a gente estava falando. Que ele tinha essa coisa, essa paranoia aí com o comunismo. Então, Jânio Quadros, ele vai manter as políticas, vai resgatar as políticas anticomunistas que Dutra tinha implantado aqui no Brasil. E aí vem a grande contradição. Ao mesmo tempo em que Jânio Quadros é anticomunista, ele condecora Che Guevara, que é um dos símbolos do comunismo, principalmente porque é Cuba. Né? Ele condecora o cara com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. E aí ninguém entende mais porcaria nenhuma. Penso, inclusive, que o cara bateu com a cabeça, deu a louca na Chapeuzinho e o negócio degringolou de vez. Tá? Pensaram, o cara é bipolar, mano, não é possível. Que o cara é anticomunista, mas ele condecora com uma premissa militar brasileira um cara que é conhecido como um dos maiores militantes comunistas da história da América. Ninguém entende. O pessoal pensa, mano, é um robô, é um screw. Substituíram Jânio Quadros por um screw, e o screw é comunista. Completamente alucinada essa decisão de Jânio Quadros quando ele condecora Che Guevara com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. Tanto é, a loucura é tão grande que o partido que ele era afiliado quando ele foi eleito presidente rompe relações com ele. A UDN fala, Jânio Quadros não mais nos representa. Esse nível. Mesma coisa que aconteceu recentemente, né? Saiu do partido, ficou sem partido lá. Tá? Mesma coisa. E aí a UDN vai romper relações com Jânio Quadros. Com isso, logo depois, vai vir quem? Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, ele era o líder da UDN, ou seja, todo partido político tem o candidato a presidente, que vai ser a carinha bonita do partido, mas não é ele que manda no partido, tá bom? O partido tem um líder que não necessariamente é o candidato à presidência daquele partido, que é como era nesse caso aqui. Nesse caso, eu tenho Jânio Quadros como candidato a presidente do partido, inclusive foi eleito, porém, era Carlos Lacerda que era o líder. E aí, Carlos Lacerda vai fazer uma pressão para tirar Jânio Quadros do poder. Do tipo, o cara enlouqueceu, o cara pirou na batata, entendeu? Tá completamente fora da caixinha, tira esse homem de lá. Ele vai pressionar para que aconteça um impeachment, para que aconteça uma retirada do presidente do poder e coloca o outro no poder. Coloca Jango. Beleza? E aí, com essa pressão, Jânio Quadros não aguenta. O cara não aguenta a pressão. Em 61 ele renuncia e aí Jango assume. Por que Jango assume em 61? Você lembra que Jânio Quadros assumiu em 61 e em 61 mesmo ele saiu. Se fosse na política brasileira atual, aconteceriam novas eleições imediatas, né? Eleições de emergência, para fazer uma nova eleição. Por quê? Hoje você vota na chapa, que é presidente, vice, primeiro-ministro, todo mundo.
Quando você vota na chapa, essa chapa tem que ficar por pelo menos 2 anos, para que se o presidente sair com 2 anos e 1 dia, o vice assume. Se não, novas eleições. Aqui no Brasil, nessa época, com a Constituição vigente, você votava no presidente e votava no vice-presidente do cara. E aí, se acontecesse, por exemplo, o que aconteceu aqui, né, que Jânio Quadros saiu da presidência antes de completar os 4 anos, como a população também votou no seu vice-presidente, não tem a necessidade de ter umas novas eleições para poder fazer o novo presidente. Então, automaticamente o vice assume. Ok? Por isso que Jango assume sem novas eleições. Ele assume porque a população já havia eleito ele como o substituto do presidente, caso o presidente não desse continuidade à sua candidatura, seu mandato. Certo? E aí, vamos lá. Jango assume, né? Essa tomada de poder aí de Jânio Quadros, de João Goulart, começa a gerar atenção nas elites de novo. Por quê? Todo mundo sabe que João Goulart gostava das ideias de Vargas. E aí eles estão vendo de novo o filme se repetir de ter no poder um presidente populista, de ter no poder um presidente que é a favor do povo e das grandes massas populares. Então ele já começa a sentir o maçarico no bumbum, né? E aí, vamos lá. A posse de Jango, ele vai ser eleito em setembro de 61 e quem vai ser o primeiro-ministro dele é Tancredo Neves. Avô do Aécio Neves, o último que teve aí, o último Neves que teve aí na candidatura à presidência aí. Sim, Aécio Neves é neto de Tancredo Neves. Tá, que nesse caso aqui, ele é o primeiro-ministro de Jango. E aí, nessa brincadeira, Jango vai abrir um plebiscito, ou seja, uma votação para uma emenda constitucional. Nessa votação, nesse plebiscito, eu vou ter 12 milhões de votantes. Desses 12 milhões de votantes, 10 vão votar no regime presidencialista, mantendo como está. E aí, o que Jango vai fazer no período de governo dele, que vai ser de 61 a 64? Né? Vai ser um período de crise econômica, porque tá nesse vai e volta, populismo elitista, populismo elitista, populismo elitista, fica nessa queda de braço. E aí, como eu não tenho um período longo de demanda, onde você faz uma coisa só, fica nesse vai e volta, vai e volta, vai e volta, é igual bêbado, dá um passo para frente, um passo para trás, e aí não sai do lugar. A crise não resolve, o problema não é resolvido. E aí, como Jango foi o último presidente nessa bagaceira toda, né, antes do golpe militar, ele, como presidente populista, como um regente do povo, ele vai fazer aquilo que nenhum dono de empresa gostaria, que será o pesadelo de todos eles: reformas. Vai ser Jango que vai fazer as reformas de base, ou seja, as reformas essenciais para se iniciar um crescimento sólido da economia brasileira. Tanto que ele vai fazer a reforma agrária. Todo mundo precisa de comida. Então a reforma agrária era muito bacana. A reforma educacional. Ele vai começar a fazer o incentivo às escolas públicas. Ele entende, com a graça do Senhor Jesus Cristo, de que a educação é a base de qualquer sociedade. Ele vai fazer uma reforma eleitoral, vai haver reformas na política brasileira. E vai haver uma reforma tributária, ou seja, uma reforma nos impostos cobrados pela população brasileira. Eu sei, acabei de colocar meu caderno na minha frente, mas abstrai. Ele já é uma pessoa muito importante, tem personalidade própria. Então vamos lá, feita essas mudanças, né, feitas essas reformas, Jango vai criar a lei da remessa de lucros. Por que ele vai criar a lei da remessa de lucros? Gente, no governo de Jânio Quadros e no governo de JK, lembra que eles incentivaram o capital estrangeiro? Então, as empresas estrangeiras já estavam aqui. Jango não podia dar um pé na bunda dessa galera, porque ele ia gerar muito desemprego. Então, pensando nisso, ele criou uma solução.
Vocês estão aqui, beleza, bem-vindos. Não vou botar vocês para fora. Mas eu vou restringir a quantidade de dinheiro que vocês podem tirar daqui. Essa é a lei da remessa de lucros, que ela vai limitar a quantidade de dólares enviados para o exterior pelas multinacionais. Ou seja, você pode lucrar com a gente? Pode. Você pode ganhar dinheiro com a gente? Pode, mas esse dinheiro é limitado. Então, parte dos lucros você manda de volta e parte dos lucros vai ficar aqui. O que você vai fazer com isso? Não sei, mas ele não pode sair. Ah, eu quero investir mais na minha empresa para ela crescer. Ótimo. Ah, eu quero dar dinheiro, quero aumentar o salário dos meus funcionários. Maravilhoso, dou todo o meu apoio, mas o dinheiro fica. Ok? Essa é a lei da remessa de lucros. Ele está limitando o valor para ser tirado do Brasil. Então, uma parte sai, uma parte fica. Ok? Foi a solução encontrada por Jango e eu achei genial. E aí, em 64, vai haver uma movimentação militar, no dia 31 de março de 64, para um golpe de Estado. Esse golpe de Estado ele vai começar em Minas Gerais, com Magalhães Bastos, depois vai migrar para São Paulo, Rio Grande do Sul, e para o estado da Guanabara. Lembrando que, nessa época, eu tenho Rio de Janeiro e estado da Guanabara, que são separados. Ok? São dois estados diferentes. Certo? E aí, esses estados que eu acabei de falar, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Guanabara, vão aderir ao golpe de Estado, vão aderir ao golpe militar. E aí, no dia 1º de abril de 64, Jango deixa o cargo de presidente por livre e espontânea pressão, e vai iniciar o período de ditadura militar no Brasil. E Jango, como não concorda com militares no poder, ele vai se exilar no Uruguai. Ele vai sair do país porque ele não quer ver o negócio acontecendo, ele não quer ver o circo pegando fogo. Tá ok? Então, isso é o que a gente conhece como período de democracia e populismo, ou seja, era a lacuna entre o final do Estado Novo, que era o período de Getúlio Vargas no poder, lá de 30 a 45, e o período de golpe militar em 64. Então, de 45 a 64 é o período que nós conhecemos como democracia e populismo. Tá bom? Vejam, revejam, tá com dúvida, manda e-mail, tá com dúvida, comenta aqui no vídeo, Tia Karen vê e responde sempre que possível, tá bom? Beijo, até a próxima.